Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tagarela Talks desse mês de junho, essa live especial em que a gente vai falar sobre o retorno do limite de horas de trabalho para estudantes internacionais aqui na Austrália a partir de 1º de julho de 2023, o início do próximo ano fiscal. Então, os estudantes hoje, até o final do mês de junho, tem a possibilidade de trabalhar horas ilimitadas aqui na Austrália, os estudantes internacionais, mas essa regra vai mudar. Então, a partir de 1º de julho, vai retornar uma restrição que já existia antes da pandemia, de que os estudantes internacionais têm um limite de horas de trabalho por quinzena. A partir de 1º de julho, esse limite vai ser de 48 horas por quinzena. Tem gente que fala 24 horas por semana. Essas horas podem ser divididas como o trabalhador quiser ou o empregador, enfim. Mas tem muita gente preocupada com isso, né? Porque hoje os estudantes podem trabalhar, e já faz um tempo, uns meses, né? Depois da pandemia, a Austrália estava muito carente de mão de obra em praticamente todos os setores, então o governo abriu essa brecha, né? Tirou essa restrição por um tempo de limite de horas de trabalho para estudantes internacionais. Então, nesse momento, e já faz algum tempo, os estudantes podem trabalhar horas ilimitadas. E aí, a partir de 1º de julho, o que vai acontecer? As pessoas só vão poder trabalhar 48 horas por quinzena, então o orçamento dos estudantes internacionais vai cair, de quem já está trabalhando aqui em tempo integral vai ter que passar a trabalhar meio período. O pessoal está bem preocupado com isso, porque o custo de vida na Austrália realmente está bem alto, isso é fato. Mas a gente está aqui hoje justamente para falar sobre isso, né? Quais são as possibilidades, quais são as opções, o que a gente pode esperar. Então eu vou conversar com a Priscila Werneck, a Pri do Oi Austrália, que já está há anos aqui na Austrália, que produz um conteúdo muito interessante sobre vida aqui na Austrália, intercâmbio, visto, custo de vida, enfim, várias coisas. A Pri estuda bastante sobre isso, pesquisa bastante sobre isso, tem muita informação e eu vou bater um papo com a Pri, então, sobre isso. Vocês fiquem à vontade, sejam bem-vindos, né? E fiquem à vontade para deixar perguntas aqui pra gente, fazer comentários. A gente quer também saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês estão pensando em fazer para lidar, né, com a volta, com o retorno desse limite de horas para estudantes internacionais? E eu vou conversar também com a Ana Gabriela Laverde. A Ana Gabriela, ela é, além de mentora de carreiras aqui na Austrália, ela entende bastante de currículo, né, de contratação e também de negociação salarial, a questão do salário mínimo. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. O salário mínimo, acabou de ser anunciado o reajuste, né, a partir de 1º de julho, do salário mínimo aqui na Austrália para 23,23 dólares australianos por hora. Hoje o salário mínimo é de 21,38 dólares australianos por hora. Vai ser um reajuste, então, de 8,6% do salário mínimo nacional aqui na Austrália. Ana Gabriela vai falar um pouquinho sobre isso também. E ela é representante do sindicato, do Professionals Australia, que é um sindicato que atua junto a profissionais da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática aqui na Austrália. Então ela está por dentro do que os sindicatos estão negociando, de possibilidades aí inclusive de incrementar essas horas de trabalho para estudantes internacionais. Mas antes eu vou começar conversando com a Pri do Oi Austrália, que já está aqui preparada para falar com a gente. E é um prazer ter a companhia de todos vocês, viu, gente? Fiquem à vontade para mandar perguntas e fazer comentários aqui. Entrar. O pessoal já está por aqui, deixa eu ver se já tem comentários. Oi, Pri! Oi, bom dia, Mari. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está online. Muita gente vendo a gente do Brasil, o pessoal está lá já na expectativa, né? Tem gente que já vai chegar aqui com o limite de horas de trabalho, né, de volta, mas a gente chegou aqui, né, Pri, numa época que tinha já limite de horas de trabalho para estudantes internacionais, inclusive o limite era menor, né? Eram 40 horas por quinzena, 20 horas por semana, agora vai passar a ser de 48 horas por quinzena. Queria que você começasse já falando um pouquinho para o pessoal. Acho que a maioria do pessoal aqui já te conhece, mas enfim, falando um pouquinho até aí da sua experiência própria, né? Para as pessoas entenderem. Nossa. Você já passou por muita coisa.
Mari, deixa eu só conectar a minha luz aqui rapidinho, porque eu não tô Claro. conseguindo ver com ele. Meu A Deus. minha luz Deixa eu ver se aqui, tá ela falhou. melhor ou pior com a luz. Nossa Senhora. Deixa eu ver se fica... não sei, não. Acho que tá melhor. Acho que tá melhor sem. Né? Ai, fica muito claro. Fica mais. A minha também falhou e acabou que eu tenho duas, na verdade. Uma tá funcionando, a outra falhou, mas ficou ok também aqui, eu acho. Fica bem melhor assim. Então, gente, obrigada pelo convite, Mari Tagarela. É um prazer estar aqui, né, compartilhando e a minha experiência, né? Eu já passei por essa questão de limitação de horas. Eu fiquei 6 anos no visto de estudante, eu e meu marido, dentro dessa lei, né, de 20 horas para trabalhar por semana. Então, essa flexibilização das horas aconteceu só durante ali pós-Covid, Covid pós-Covid, né? Agora a gente vai voltar para a regra antiga que sempre existiu, né? E até com aí mais horas, né? 24 horas semanais ou as 48 horas quinzenais, né? Eu vi que a Mari já falou, né, sobre o aumento do salário mínimo, sobre algumas questões, a gente vai falar também com a Gabi. Então, eu acredito que vai ser muito importante para quem está aqui online. Prepara as suas anotações, prepara que a gente vai dar muita informação, muita dica prática realmente para você se preparar e chegar mais pronto para a vida na Austrália, né? Se sentir seguro para embarcar. Porque existem muitas inseguranças antes da gente embarcar, muitos medos, e tenho certeza que essa questão do limite das horas e de emprego é uma das questões que mais deixa quem está no Brasil ainda inseguro sobre essa decisão, né, de vir para a Austrália e como vai ser a vida lá diante desse limite de horas. E a gente tem que. Eu acho interessante porque você abriu uma caixinha, né, no Instagram do Austrália, e o pessoal, muita gente respondeu, né? Você compartilhou algumas dessas respostas comigo, de como as pessoas faziam, né, para viver dentro desse limite de horas de trabalho, né, para conseguir pagar as contas, enfim. E todo mundo tinha alguma dica ali, né, para dar, de o que fazia, né, para economizar e tudo mais. Então, assim, é importante, eu acho, a gente deixar claro para as pessoas que legalmente, né, as pessoas não, os estudantes internacionais, a partir de 1º de julho, não vão poder trabalhar mais do que 48 horas por quinzena. Existem sim os trabalhos informais, os trabalhos que não são, né, com carteira assinada, digamos assim, que é como a gente fala no Brasil, que as pessoas recebem em dinheiro, isso não é declarado, isso é ilegal, isso existe, mas é ilegal, e aí cabe às pessoas decidirem se querem fazer isso ou não. Eu, muito sinceramente, digo que eu nunca trabalhei no Cash in Hand. Eu sei que as pessoas acham que é impossível, mas eu realmente nunca trabalhei dessa forma. Eu sempre trabalhei no TFN, as horas certinhas. Não tinha dinheiro sobrando, viu, gente? O custo de vida era mais baixo naquela época, sim. Eu não tinha dinheiro sobrando, eu não conseguia juntar dinheiro para viajar, eu não conseguia juntar dinheiro para renovar o meu visto. Eu já tinha o dinheiro reservado para isso. Isso é outra coisa que eu acho que a gente pode comentar aqui, não é, Pri? Porque, inclusive, a Pri preparou uma tabelinha aqui de quanto a pessoa ganha e dos gastos que a pessoa tem. Vou até te pedir para você compartilhar isso para as pessoas terem uma ideia, né? Que você fez uma média aí. Eu não sei compartilhar aqui. Não, falando mesmo, nem Tá. para compartilhar a imagem, não, mas eu acho que falando só para as pessoas terem uma ideia, né, de como funciona. Então, assim, a gente vai ser bem realista nessa live, viu, gente? A gente não vai falar que, ai, gente, vocês vão trabalhar 48 horas por quinzena e vão ter dinheiro sobrando. Não, não vão, não vai ser fácil, né, Pri? Tem horas que vocês vão pensar em desistir, porque vocês vão achar, meu Deus, eu não estou conseguindo juntar dinheiro nenhum, eu estou pagando as contas e está apertado. Mas existem sim possibilidades de a gente economizar e ter uma vida ok, né? Dentro do que a gente se propõe a fazer aqui, né? Porque cada um também tem seus objetivos, enfim. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe, Pri? Desses gastos, do custo de vida. Vamos falar um pouquinho hoje, como é o custo de vida aqui na Austrália? Tá.
Uma coisa que vocês precisam pensar antes de eu começar a compartilhar, tá? Esses valores aproximados dentro da tabelinha que eu criei. São valores gerais, então são diferentes de capital para capital, até se você for para o interior, vai ser outro custo de vida. Então, de forma geral, eu vou falar aqui para vocês. São custos de sobrevivência. A gente precisa, antes de embarcar para a Austrália, ter em mente que a gente veio para a Austrália com um objetivo. Qual é o objetivo? É estudar inglês? Então, vou me planejar financeiramente para atingir esse objetivo. O meu objetivo é estudar na minha área de atuação. Então, eu vou me planejar financeiramente para fazer de tudo do possível para conseguir um emprego na minha área. Isso pode levar um tempo, então preciso me planejar financeiramente para focar nisso, tá? Por isso é importante saber, além de quanto custa o intercâmbio, né, esse valor que você vai pagar em reais, que vai ficar lá no Brasil, que quando você chegar aqui na Austrália, deu, acabou, ficou lá para trás. Quanto que vai ser esse custo de vida aqui na Austrália em dólares, né? Você vai receber em dólar e vai pagar as contas em dólar. Então, dizendo assim, sobre acomodação, né? Então, custo de vida, sobrevivência. O que você precisa para viver? Precisa de uma casa, uma moradia. Então, você pode dividir a casa. Um cantinho seu. Não precisa de nada decorado. Você precisa de uma cama para dormir. Exato. Sabe? Confortável. Uma cama confortável para você dormir depois daquelas horas de trabalho, depois de ter ido para a escola de inglês. Então, você precisa de uma acomodação, que pode ser dividir a casa com outras pessoas, você pode dividir o quarto com outras pessoas também, ficar na casa de um australiano, ficar na casa de algum brasileiro. E eu estou falando sobre acomodação antes de você chegar na Austrália, né? Depois que você chegar aqui, você vai atrás de uma imobiliária, né? Aí são outras opções. Eu estou falando para você as opções que você tem antes de chegar aqui, tá? Então, uma média semanal seria de 320, tá? Média no geral, dividindo a casa com outras pessoas. $320 por semana, uma média geral, tá, gente? Isso varia de um estado para o outro, isso varia dependendo da casa que você mora, se é um apartamento dividido por 2 pessoas ou se é uma casa dividida com 10 pessoas. Depende de vários fatores. O que a Pri está falando aqui é uma média geral, para vocês terem uma ideia. $320 por semana para uma pessoa de acomodação, dividindo a casa com outras pessoas, que é muito comum no intercâmbio e que, aliás, é uma dica que muita gente deu, né, Pri, quando você abriu a caixinha. Eu dividia, as pessoas falavam, né, eu dividia a casa com outras pessoas para pagar menos de aluguel. E aí eu lembrei que eu e o Manuel, que é o meu companheiro, a gente, antes de ter filho, né, a gente dividiu o apartamento por muito tempo com outro casal de brasileiros, porque a gente precisava juntar dinheiro para o nosso próximo visto, que a gente já ia dar entrada no pedido do visto de residência permanente na época, era um visto caro, e a gente também queria comprar um carro, que a gente já estava planejando ter filho. Então a gente passou um tempo dividindo o apartamento e a gente conseguiu juntar o dinheiro que a gente precisava. É uma coisa muito comum que as pessoas fazem aqui, né, Pri? Às vezes você não está habituado com essa questão de dividir, mas quando você chega aqui na Austrália, você percebe que muita gente faz isso. Tá? Não é só estudante internacional. Australiano divide a casa com amigos, eles saem da casa dos pais com 18 anos e já vão dividir a casa com amigos, com primos. Então, faz parte da cultura australiana, que a gente não está muito acostumado no Brasil, mas que acaba sendo normal depois que a gente chega aqui, tá? Outro custo de sobrevivência é o transporte. Tá? Então, pensando no transporte, até puxando o gancho para a próxima dica que eu tenho, você escolher uma acomodação que tenha um transporte público próximo e que faça sentido esse valor de transporte. Por quê? Você, quando estuda inglês, precisa ir todos os dias para a escola de inglês, né? De segunda a sexta, ou pelo menos segunda a quinta, você precisa ir para a escola de inglês. Então, não adianta você economizar na acomodação por ela ser mais longe se você vai gastar com transporte. A média de transporte público, tarifa geral, tá? É $45 por semana.
Então, você indo todos os dias de transporte público para sua escola e voltando para casa, tá? Algumas capitais têm um desconto para estudante internacional e algumas não têm. Eu sei que Adelaide tem, E Melbourne Sydney não tem. então Sydney Melbourne e não tem. Melbourne não tem. É. Então você precisa ficar atento a isso, porque isso vai mexer com o seu orçamento. Você não sei se você vai ter um orçamento inicial para comprar um carro. Eu não sei a Mari, mas eu e meu marido, nós ficamos 3, 4 anos sem carro. A gente também, a gente ficou uns 5 anos sem carro. A gente ficou 5 anos sem carro, porque Melbourne tem um transporte público muito bom. A gente viveu super bem sem carro nesse período. E então é possível, né? Acho que, inclusive, as pessoas têm que chegar aqui primeiro, se adaptar, né? Enfim, se acostumar com a cidade antes de pensar em comprar carro, eu acho, minha opinião, né? E aí verificar, ver se é possível viver sem carro por um período, né? Mas essa questão do transporte que você falou, só reforçando, eu acho super importante mesmo que a pessoa leve em consideração. Eu quero morar perto do centro ou no centro e não gastar com transporte público, eu vou pagar um pouco mais de aluguel e vou economizar no transporte público. Se o trabalho também for no centro da cidade ou perto da sua casa, sua escola também, vale a pena. Ou usar a bicicleta. Muita gente também na sua caixinha colocou, né, Pri? Eu usava bike para tudo. Muita gente usa a bicicleta para tudo. Tem ciclovias nas grandes cidades, é possível andar de bicicleta, se locomover bem de bicicleta. Tem gente que prefere a bicicleta elétrica, enfim, tem várias opções. Tem patinete elétrico, que o pessoal usa bastante. Então, assim, tem muitas opções. Ou tem gente que prefere pagar. Por exemplo, Melbourne não tem desconto para estudantes no transporte público, mas você pode optar por pagar o passe mensal, que aí sai bem mais barato para quem usa o transporte todo dia, sai bem mais barato do que pagar a tarifa normal todos os dias. Então, assim, opções não faltam, não é, Pri? Sim, a gente optou por comprar um carro só depois de 3, 4 anos na Austrália, porque a gente se mudou para um outro bairro, então estava ficando mais distante. Meu marido começava a trabalhar 4h45 da manhã e não tinha ônibus nesse horário, então por essas questões. Mas por muito tempo a gente ficava usando transporte público, indo de bicicleta, ou ia de bicicleta até o ponto de ônibus, daí ele pegava o ônibus, ou a pé. Então a gente sempre procurou uma acomodação que fosse perto do nosso trabalho, para que um dos dois, pelo menos, pudesse ir a pé e o outro usava o transporte ou bike. Então é super possível. Tem um né? Às vezes comentário legal. Desculpa, Pri, pode falar. É um comentário que eu vi aqui da Alessandra que eu achei interessante, que ela ficou sem carro um mês, ia para todos os lugares, mas não conseguiu pegar trabalho de cleaner, de faxina, porque a empresa exigia carro. E aí é bom falar sobre isso também, né, Pri? Que as pessoas também devem levar em consideração se o carro vai ser necessário para o trabalho dela. Claro que aí, nesse caso, vale a pena investir num carro. O interessante é que aqui na Austrália é fácil comprar carro de segunda mão, bem conservado, então é possível pagar barato, relativamente barato, num carro, né? Então tem também essa possibilidade. Tem gente falando de moto, que pode ser uma opção para quem gosta. Eu nunca andei de moto na vida, não sei, não quero, morro de medo, mas pode ser uma opção. Já tivemos moto. Você falando, eu lembrei. A gente já teve moto. E também foi minha primeira vez andando de moto na garupa, né? Não eu dirigindo, nem tenho carteira, nem sei. E na Austrália foi a primeira vez que andei de moto. Pois é, tem essa possibilidade também. E um comentário do Tiago, do Ti, que ficou aqui para trás, só para complementar a questão do aluguel, do valor do aluguel, é que geralmente inclui gás, água, luz, internet. Isso é importante das pessoas verem também na hora que vão contratar, que vão morar num lugar, né, que vão pagar um aluguel, numa casa compartilhada, geralmente, que as pessoas alugam um quarto. É bom perguntar se está incluso ali o valor do gás, da água, da luz, da internet, porque isso tudo vai aumentando o valor do aluguel, né? Comprar moto, tá? Já falamos da moto. Vaga para estacionar na City. Caro, viu, gente? Caro estacionamento no centro da cidade, como no Brasil, acredito, né? É caro, então geralmente as pessoas não vão de carro para o centro da cidade. O que as pessoas fazem muito aqui em Melbourne, pelo menos? Vão de carro até a estação de trem, quando a estação é longe, para ir a pé ou de bicicleta. Tem gente que vai de bicicleta até a estação.
Dá para entrar com a bicicleta no trem, tá? Tem um vagão específico, mas dá para entrar com a bicicleta no trem. Ou se você vai de carro, você estaciona. Toda a estação de trem aqui em Melbourne tem um estacionamento gratuito. Então Aham. você para o carro ali, pega o trem. Agora, ir de carro para o centro não é aconselhável, tá? Não Não. é uma boa opção. Nossa, é outra vida, né? Meu É, Deus. é muito bom andar de trem, eu gosto bastante. É, Tá, tem mais umas perguntinhas aqui, mas vamos deixar a Pri seguir com os custos de vida aqui. Vamos concluir essa parte, tá, gente? Aí depois a gente vai. A live vai ficar gravada, tá? Para quem não conseguir acompanhar tudo agora, fiquem tranquilos. Quem tiver alguma dúvida também pode escrever do lado dos comentários, no ponto de interrogação, que eu acho que fica mais fácil para Mari ler depois, assim, a cada intervalo que a gente Que fizer. aí eu vou salvando aqui, né? Boa ideia. Pode ser uma boa ideia também. Vamos lá. Bom, outro custo de sobrevivência é alimentação, né? Precisamos comer. E aí eu coloquei aqui uma média semanal de US$ 60 com supermercado, tá? O valor do supermercado, ele não varia muito de cidade para cidade, tá? Não tem uma diferença enorme, mas você vai fazer a diferença nas suas compras, tá? Quando você for no supermercado, primeiro, sacola retornável. Por Fundamental, viu, questão gente? ambiental e também por questão de toda vez que você for no mercado, você vai pagar 99 cents, US$ 2 pela sacola, que parece nada. 15 centavos a mais barata, mas não vale a pena porque você está, né, jogando muito plástico no fora e poluindo o meio ambiente. Não vale a pena, gente. Aqui na Austrália é assim, eles não dão sacola no supermercado, que é ótimo, porque aí você reutiliza as suas sacolinhas ali, né? E até para qualquer compra que você fizer, tá? Ah, você vai na Target, no Kmart, na Cotton On, tenha uma sacolinha. Aqui na Austrália tem várias sacolas retornáveis diferentes que você pode comprar. Você coloca dentro da sua bolsa e você leva. Aí você não paga pela sacola, você não tá acumulando mais sacola, mais lixo, sabe? Então, você vai criando esse hábito. É muito sobre mudanças de hábitos que você tinha no Brasil e que você vai ser diferente aqui na Austrália. Lembra? Mudança de país, mudança de vida, tudo novo, sabe? É o momento de se reinventar, Vida tá? nova, o que é ótimo, viu, gente? Faz um bem danado pra gente. Outra, O outra home coisa que você pode. brand, acho legal falar do home brand, né, Pri? Porque na caixinha que você colocou também muita gente sugeriu e falou que sempre comprava home brand, que é a marca do próprio supermercado, né? Os supermercados aqui são redes, por isso que a Pri falou que não muda muito o valor de compras de mercado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, porque são as mesmas redes de supermercado em todas as cidades. Só não tem áudio, parece na Tasmânia. O pessoal lá que mora na Tasmânia fica chateado porque lá não tem áudio, que é um supermercado que tem alguns produtos bem mais baratos do que as outras redes aqui, enfim. Mas home brand é a marca do próprio supermercado. Eles têm produto, por exemplo, você vai comprar um arroz, tem o arroz da marca X, da marca Y e da marca do próprio supermercado. O da marca do mercado é bem mais barato, geralmente, do que os outros, e a qualidade é ok, dependendo do produto, enfim. Uhum. E aí você pode comprar tudo da marca do supermercado, tá? A gente tem um pouco de preconceito com é marca do supermercado. Não quer dizer que é ruim. Não quer dizer só porque é barato é ruim. A gente tem que quebrar isso, porque é diferente, tá? Tem algumas coisas que. Uma coisa que eu nunca consegui me acostumar da marca do supermercado, que talvez você também não vá se acostumar, é o papel higiênico. O resto dá para comprar sempre, eu compro até hoje. Eu mudei essa mentalidade quando eu cheguei na Austrália e muita coisa, assim, ó, 90% das coisas que eu passei a fazer quando eu cheguei aqui, eu faço até hoje. Não é porque agora eu não estou mais no visto de estudante, que eu não tenho mais limitação de horas, que eu vou sair gastando, vou comprar. Não, eu continuo dentro dos hábitos que eu criei. Claro. Eu não consigo mais viver como eu vivia antes, sabe? De não pensar nos meus custos. Mesmo agora que eu não preciso me preocupar com o visto, sabe? Até porque se você optou por ficar na Austrália, né, por ter uma vida aqui
como imigrante, gente, a gente tem que estar o tempo todo economizando para juntar dinheiro se a gente quer tentar um dia da entrada num apartamento, numa casa, se a gente quer melhorar de vida aqui dentro. Como imigrantes, a gente já está muito atrás de quem já está aqui a vida inteira, enfim. Então, a gente, né? Claro que a gente tem que continuar com esses hábitos, assim, é bem importante. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, Pri, fugindo do assunto, mas que eu acho importante, porque como a gente está falando de trabalho, a live é sobre trabalho, só para esclarecer para quem entrou agora, a gente está falando de custo de vida, gente, porque como as horas de trabalho vão voltar a ser limitadas para estudantes internacionais, é muito importante saber como adequar isso, né? Eu vou ganhar menos, como é que eu posso sobreviver? Como é que eu posso pagar as minhas contas ganhando menos porque eu vou trabalhar menos? Então, é por isso que a gente está falando sobre custo de vida nesse momento, tá? Mas a gente ainda vai falar de outras questões relacionadas a trabalho. E aí, a Ângela tinha perguntado se o limite de horas de trabalho, é uma dúvida que muita gente tem, o limite de horas de trabalho também vale para quem trabalha no ABN? A ABN é Australian Business Number, que é como o nosso CNPJ ou MEI no Brasil. É pessoas que trabalham como autônomas. Sim, conta. O ABN conta, o TFN conta. Qualquer tipo de trabalho legal que você tiver, você vai ter que contabilizar. Você não vai poder trabalhar no ABN horas limitadas. Por quê? Porque isso também vai ser registrado, depois você também vai ter que pagar o imposto. Então, você tem que contar as horas do ABN dentro dessas 48 horas por quinzena, tá? Uhum. Eu tava vendo se eu tinha mais alguma dica em relação ao supermercado. Importante também ir no final do dia no supermercado, que aí tem algumas promoções. Não é tão tarde, tá? O final do dia é tipo 6 horas, 7 horas da tarde. Final do dia na Austrália, gente, 5 da tarde, as ruas já começam a esvaziar, principalmente Adelaide, né, Fia? Adelaide é uma cidade que as coisas fecham super cedo. Inclusive sábado e domingo fecha às 5 horas da tarde, né? O supermercado. Então, ir no final do dia, porque eles já colocam as coisas que vão vencer em promoção, fora do horário de pico, pelo menos aqui em Adelaide, tá? Tem uma prateleira de pães, coisas, tanto da bakery do supermercado, quanto que já é empacotado, que eles já colocam desconto ali de $1, $2, porque já tá para vencer no dia seguinte. Mas é uma prateleira que fica perto ali da padaria do supermercado e só está disponível fora do horário de pico. Tá? No horário de pico não vai ter essa prateleira com os descontos. Por isso que é importante também se organizar para ir nesses horários assim diferentes. Uhum. É uma boa dica mesmo. Inclusive nos markets, né? Nos mercadões, né? Nos mercados de frutas e verduras também é legal. E no final, quando o mercado tá para fechar, porque aí tem a xepa, né? Tem as frutas, verduras que sobraram ali, que podem estragar de um dia para o outro, eles vendem bem mais barato, viu, gente? Sim. Outro hábito que vocês também podem mudar para economizar, né? Eu até coloquei na nossa planilha, além do supermercado, né? Comer fora. /lazer, né? Até hoje, eu e meu marido, a gente definiu que uma vez por semana a gente sai para comer fora, tá? É o nosso momento de lazer, né? Gastando com lazer, porque tem muita coisa que você pode fazer de graça na Austrália, tá? Mas para sair para comer fora, vai te custar, né, por pessoa, uma média de $30. Tá pensando, claro, que vou tomar um café da manhã, então vou pedir um café, um prato. E se você for comer uma pizza na Domino's, tem dia de promoção que é $5. Então você tem que ficar ligado nessas promoções, nos bônus que eles dão, sabe, nos aplicativos. Então é uma mudança de hábito. Talvez no Brasil você acostume todo fim de semana, toda sexta, sábado e domingo eu saio para comer fora, né? Eu me dou essa recompensa por ter trabalhado a semana inteira. Aqui, além dos seus custos de sobrevivência, você precisa renovar o seu visto, você precisa pensar a longo prazo, sabe, no futuro. Então, define, uma vez por semana eu vou ter então esse budget de $30 para comer. Aí, se ele vai ser desmembrado, né, em uma pizza da Domino's, depois alguma coisa de $10, $15, tudo bem, mas estipula um budget de $30 por semana para você comer fora e também pedir delivery. Eu sei que no Brasil a gente já está bem acostumado, né, a pedir coisas nos aplicativos, no celular.
Eu nem tenho aplicativo de comida, não tenho aplicativo de Eu também delivery. nunca peço comida em casa, muito Pra raro. evitar, né, Mari? Se não tem aplicativo, você já não tem, nem vou baixar, nem vou pedir, sabe? Você tá, o aplicativo está te forçando a gastar, né? Ele tá te forçando ali, te Mas avisando que tá tendo uma promoção, e aí você fica naquela tentação. Então, estipula um budget, né? Um orçamento por semana para você comer fora e pedir comida. uma dica rápida aqui para quem gosta de sair para balada, para beber com os amigos, enfim, gente, faça um esquenta em casa, tá? Porque a cerveja ou bebida alcoólica, o que seja que você for beber, no bottle shop, que são as lojas que vendem bebidas alcoólicas, porque aqui não tem bebida alcoólica no supermercado. Geralmente o supermercado tem um bottle shop do lado, né? Que é a lojinha só de bebidas, mas não tem assim no posto de gasolina, você não vai achar em qualquer lugar bebida alcoólica. Mas enfim, compra na loja, no bottle shop e leva para casa e combina com os amigos de encontrar na casa de alguém antes de sair para noitada, porque vai ser bem mais caro se você estiver num barzinho, num nightclub, numa boate, o que seja. Se você pedir uma pint, um copo de cerveja, alguma coisa, vai ser bem mais caro do que você tomar em casa antes para depois sair. E na notinha do supermercado, gente, no Coles, no Ulis, que são as principais redes aqui, tem no final da nota, você vai ver ali promoção também de bebida alcoólica, tá? Fica a dica para quem quer tomar uma cervejinha mais barata. Vale a pena conferir isso e usar essa promoção aí. Uhum. Eu fazia isso até antes mesmo de vir para cá, quando eu decidi vir para a Austrália, comecei a pensar nas possibilidades. O que eu poderia cortar e como que eu poderia economizar. E uma das coisas que eu fazia era isso, esquenta antes de sair. E quando eu chegava no bar ou na balada, eu pegava um drink e eu ficava com aquele drink À a noite. É uma boa, é uma forma de economizar, sim. Bom, e aí você colocou sobre celular, né? Que é um gasto que também todo mundo tem que ter, porque hoje em dia não vivemos sem. Uhum. Precisamos de celular para tudo, inclusive para falar com a nossa família no Brasil. E aí eu tenho uma dica de ouro, tá? Só quem tá aqui assistindo a live vai saber dessa dica de ouro. Inclusive, eu tinha o plano de celular da Vodafone por muito tempo, até porque paga ali parcelado, o iPhone, né, junto com o plano. E aí eu comecei, né, quando a gente dá aquele respiro e começa a reparar nas coisas do dia a dia, comecei a enxugar o meu orçamento e a minha conta do celular estava muito cara. Uhum. Eu nem usava toda a internet que estava disponível. Sabe, umas coisas que a gente faz e nem percebe que tá pagando? Só vai ali no automático. E aí eu comecei a pesquisar as opções e descobri o cartão do Ulis, então do supermercado Ulis. Hoje eu tenho crédito do celular, eu pago $20 por mês para usar a internet e fazer ligações, e é aquele crédito ali por semana, $5 por semana. Sabe? Mas como? Qual a relação do cartão do Ulis com o celular? Não entendi, nem sabia disso. Quero saber dessa dica. É o cartão da internet do celular, o chip do Ulis. Ah, tem do Ulis. Tem chip do Ulis no celular. Eu nem sabia disso. Ulis é uma rede de supermercado daqui, viu, gente? E é cobertura Telstra. E a cobertura da Telstra é muito boa, né? É a melhor, né? Onde funciona nos lugares mais... Não que eu vá, né? Mas nos lugares mais remotos da Austrália. Sabe? Lá no deserto, gente. Até o tá lá. Então, eu mudei. Eu achei que eu tava meio na dúvida se ia dar certo, se ia dar certo a internet e tal. E funcionou super. Além de ser barato, tá? Você consegue entrar no site do Ulis e ver essas opções de planos, tá? Tem planos com mais internet, planos mais caros, mas o mais baratinho é $20 por mês. Você linka o seu link, né, do Everyday Rewards, que é o cartão que te dá pontos, com o aplicativo do Ulis, né, do crédito do celular, e ele te dá 10% de desconto em uma compra por mês. Que legal!
Que ótimo isso, muito bom. Aí você faz aquela compra maior para pegar os 10%, né? Exatamente. O Ulis, assim, na minha opinião, é um dos mais caros, acho que é o mercado mais caro, né, das redes, das grandes redes, né? Eu acho o Coles um pouco mais barato e tem muitas opções. Até vi gente falando aqui, Coles é meu preferido e tal. Coles, eu nunca consigo, eu falo Coles mesmo. E o Ulis, o Woolworths, eu acho ele mais caro. Eu gosto muito das opções, ele tem muitas opções boas. Mas essa dica é bem legal, Pri. E tem esses cartões, viu, gente, de tipo fidelidade dos supermercados aqui, que você vai juntando pontos e aí você às vezes tem desconto numa compra, você junta um tanto de pontos, você pode pegar algum brinde, algum negócio lá que o supermercado está oferecendo, panela, enfim, tem uns negócios assim, e taças, ou você pode ter um desconto numa compra específica, e aí tem isso que a Pri acabou de falar que é interessante também. Ou Bom, juntar vamos... milhas também. O que que é? Ou juntar milhas também. Mas daí é um papo bem mais avançado. Aí é outra história, aí é para a Silvia. É para a Silvia falar sobre isso. A gente já fez live com a Silvia falando sobre isso. Então vamos concluir aí essa tabelinha que você fez de gastos. Quando a pessoa gasta por semana, quanto ela ganha por semana, só para as pessoas terem uma ideia. Então, para quem está acompanhando aí, né, vai dar um total de $460 por semana, os custos de sobrevivência, tá? E o salário aqui ainda tá na minha tabelinha, considerando o salário mínimo atual, tá? Não o novo, a partir de 1º de julho. Então, o salário aí seria, descontando já tudo, uns 491, tá? Por semana. E o saldo que a gente teria, então, descontando as nossas despesas, teria no final da semana $31, né? Mais ou menos aí iria sobrar dos custos de sobrevivência. Então, por isso é muito importante ter um planejamento financeiro, sabe? Você tem um tempo, você não decide da noite para o dia que você vem para a Austrália. Então, você tem um tempo para fazer renda extra, para enxugar custos, para pesquisar quanto realmente vai custar a sua vida aqui na Austrália e como você pode, né, se planejar para chegar aqui mais preparado, para você já conseguir renovar o seu visto e não depender daquele trabalho e da vida aqui na Austrália, né, para você dar sequência no próximo visto e viver aqui na Austrália. Isso é super importante, viu, gente? É o que eu falei antes. Se você quer renovar o visto, vai trabalhar, vai ficar aqui 6 meses, já quer renovar o visto em seguida e vem pensando, não, nesses 6 meses eu vou fazer dinheiro para renovar meu visto. Não é bem assim, tá? Pode até ser que você consiga, mas é um pouco difícil. Então, se você consegue se planejar com antecedência, com mais tempo, não vir na louca, sem dinheiro nenhum e chegar aqui e ficar desesperado. O ideal é ter esse planejamento financeiro que a Pri sugeriu para se você já pensa em renovar visto, se você quer fazer uma viagem para a Ásia ou viajar pela Austrália ou ir para Nova Zelândia, enfim. Né? Tudo é dinheiro, gente, tudo é gasto e não é tão simples assim. Por mais que o salário mínimo aqui na Austrália seja, acho que é o maior do mundo, um dos maiores do mundo, enfim, né? Aqui paga-se bem realmente, o poder de compra é melhor do que no Brasil, se a gente for comparar, mas mesmo assim não é mágica, tá? Você não vai chegar aqui trabalhando e vai ter muito dinheiro para fazer tudo que você quer. Então é bom ter esse planejamento. Tem uma pergunta aqui que é interessante também, que as pessoas têm dúvida. A Ludmilla pergunta: estou indo com visto de partner, na verdade é o visto de dependente, né? Dependente no visto de estudos da pessoa. Quando vem um casal, um dos dois pode vir como estudante, o outro pode vir como dependente, porque partner já é um outro visto, tá? Partner é quando você se casa, você comprova um relacionamento com um cidadão australiano ou um residente permanente, e aí você pega o visto de partner. O dependente no visto de estudos, a pessoa pode sim também trabalhar 48 horas por quinzena. A pessoa tem o mesmo direito de trabalho que o estudante, tá? Que tá naquele visto. Deixa eu ver, tem muitas perguntas aqui. Eu já preciso adicionar, na verdade, a Gabi, que já está aqui, já fez uns comentários, inclusive, aqui, falando que no Coles da região dela só tem sacola de papel. Aí tem que levar sacola de pano, porque de papel é ruim, que pode rasgar, né, gente? Mas eu já vou adicionar a Gabi aqui também para falar a questão dos salários. Pri, você quer fazer algum outro comentário? Eu estou vendo aqui quais são as perguntas que o pessoal enviou.
Bom, Talvez deixa a eu gente botar. possa chamar a Gabi, me deixa É, aqui, aí depois a eu vou gente. só botar umas perguntas aqui, só para a gente responder rapidamente, pode ser dúvida de muita gente. Quantas horas posso trabalhar se estiver no visto de estudante? A partir de 1º de julho, 48 horas por quinzena, ou 24 horas por semana. Até 30 de junho, horas ilimitadas, mas a regra muda já a partir do próximo mês. Posso aplicar homeschool com meus filhos aí? Não, na verdade, assim, se você vem como estudante, seus filhos estão em idade escolar, Pri, seu filho já está na escola, no ensino fundamental, né? Eu Não, tá acredito. no No quinto. Kind ainda. Tá, tudo bem. Mas enfim, a partir de 5, 6 anos, né, a criança tem que ir para a escola, para o ensino fundamental aqui. E se você vem como estudante, é obrigatório matricular seus filhos numa escola, tá? É uma exigência para quem vem com visto de estudante. Escola é cara. Quem vem como estudante tem que pagar para a escola para os filhos. É cara, varia de um estado para o outro. Mas se você conversa com o consultor da Tagarela, eles podem, a pessoa que estiver te atendendo vai te passar os valores, tudo certinho. Aí Não tem conte com outra. essa questão de homeschooling. Não conte com isso. Não, Porque não, precisa de uma autorização, não é. eu acho que é bem complexo, principalmente para estudantes internacionais, porque eu sei dessa regra que é exigido que a pessoa matricule a criança na escola. Aí a Vicky, acho que é Vika, tinha perguntado fala sobre quem vai com criança. É basicamente isso, tá? Se a criança tem menos de 5 anos, você não precisa matricular numa escola, mas a partir de 5, 6 anos tem que matricular numa escola. Quem quer vir e colocar a criança em creche, caríssimo também, tá, gente? Preparem o bolso, cerca de 150 dólares australianos por dia de creche. Bem caro. Uhum. Então, tem gente que trabalha menos horas para ficar cuidando da criança, ou o casal, quando vem casal, se reveza, né? Então, é mais ou menos isso. Gente, acho que já chamar a Gabi porque tem umas perguntas aqui mais gerais ou mais específicas que eu acho que é legal. Vocês podem mandar direct para a gente depois, se não der tempo da gente responder aqui agora, porque a gente precisa priorizar essa pauta do trabalho para a gente, né, concluir esse assunto. Deixa eu tirar aqui a pergunta. Podemos adicionar já a Gabi, então, Pri? Pode adicionar. Uhum. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu achar a Gabi aqui agora. Pronto. Para a gente falar então dessas questões de salário, quais são as perspectivas para estudantes internacionais, se a gente tem boas perspectivas pela frente. Oi, Gabi. Olá, tudo bom, gente? Tudo bem? Que bom que Maravilha. você Essa está questão. aqui. Ai, prazer é todo meu. Essa questão do custo da educação infantil aqui na Austrália já é um outro papo que a gente até podia marcar sobre o Superannuation Gap, como isso coloca muitas mulheres em situação de vulnerabilidade na aposentadoria, né? É um puta papo esse aí. É bem complicado, né? As mulheres, enfim, elas têm que optar, né? Ou elas se desenvolvem na vida profissional delas, ou elas cuidam dos filhos, ou elas trabalham para pagar a creche, enfim, ou para pagar a escola, o horário estendido da escola. Bem complicado mesmo. É. Vamos retomar então a questão das horas de trabalho para estudantes internacionais. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, Gabi, as pessoas estão bem preocupadas. É possível, você acha? A gente estava dando as sugestões aqui, né, de como a pessoa pode tentar economizar para trabalhando 48 horas por quinzena, pagar pelas contas, enfim, aqui, mas é realmente complicado, né? A gente está aí vivendo um momento de custo de vida altíssimo aqui na Austrália, crise de acomodação, o que gera aumento dos aluguéis e tudo mais. Então é complicado, né? Sim. E eu acho que é uma questão que, na verdade, eu tenho sido muito vocal contra, eu sou bem crítica sobre essa restrição trabalhista para estudantes internacionais por vários motivos. O primeiro é que essa argumentação de que a razão pelo qual as restrições existem é porque os estudantes precisam focar nos estudos, né? Isso aí é burro.
bullshit. Isso aí é história para boi dormir. Porque se realmente fosse o caso, não teriam tirado as restrições para quem estava se voluntariando durante os bushfires, não teriam tirado as restrições durante o Covid, porque, na verdade, o governo australiano precisava dos estudantes trabalhando durante o Covid, né? Porque os australianos tinham o suporte financeiro do governo e podiam escolher por não se expor ao vírus trabalhando fora. E aí o governo, além de não dar o suporte financeiro para os estudantes, tirou as restrições para colocar eles na linha de frente, né? Então foi uma puta questão de saúde pública e tal, que estava realmente colocando os estudantes internacionais em uma situação bem vulnerável. E, inclusive, a inclusão tardia dos estudantes no apoio financeiro do governo foi um ganho sindicalista, que a nossa comunidade teve uma representação maravilhosa de 20% na pesquisa que foi feita para fazer a pressão política, né? Que mostra que realmente quando a gente se une, quando a gente entende nosso valor trabalhista, a gente realmente consegue se organizar e ter os resultados positivos desse trabalho, né? Inclusive, só abrindo um parênteses que você citou aí, né? A Austrália estava precisando dos estudantes, né? Principalmente a galera que trabalha na área de saúde, na época da pandemia, né? O povo que foi para a linha de frente. Tanto que agora eles continuam precisando muito de quem trabalha em asilos, em lares para idosos, que eles mantiveram. Eu até esqueci de comentar isso antes, né, gente? Talvez nem todo mundo saiba, mas os estudantes internacionais que trabalham em lares para idosos, em asilos, esses estudantes internacionais vão poder continuar até o final desse ano trabalhando em tempo integral. Eles não vão ter esse limite de horas. O pessoal que trabalha nessa área de aged care, que é a área de atendimento aos idosos aqui na Austrália. Então, quem está nessa área, ou quem pensa em atuar nessa área aqui, tem até o final desse ano para trabalhar horas ilimitadas, né? Porque, como a Gabi disse, é interesse do governo, né? Exato. Infelizmente, a gente vive nessa sociedade em que, né, se eles precisam da gente, eles vão nos valorizar, digamos assim. É bem utilitarista, né? Desse approach aí. E na verdade, as restrições trabalhistas não que foi uma coisa que vocês falaram antes, né? As restrições trabalhistas não abolem o trabalho ilegal. A restrição trabalhista força as pessoas a trabalharem ilegalmente. E a gente viu, assim, eu até fui no Papo Calcinha dar uma pesquisada, porque eu lembro muito bem disso antes da pandemia, né? Que a gente via trabalho sendo postado nos nossos grupos, por brasileiros, inclusive, oferecendo $15 por hora, $12 por hora. E a galera nos comentários falando, me chama. Por quê? Porque não tinha opção. E precisa complementar o salário para conseguir viver aqui na Austrália, né? E, na verdade, o governo precisa que a gente fique. Você tocou nesse assunto, eu acho interessante você falar. Muita gente recebe essas ofertas de trabalho de empregadores que querem pagar menos do que o mínimo para as pessoas, o que é totalmente ilegal. De que forma um estudante que recebeu uma proposta dessa, está precisando muito de trabalho, enfim, como é que essa pessoa pode agir de forma a... Não sei, denunciar, é possível denunciar? Essa pessoa está protegida? Muita gente tem medo de denunciar e de, sei lá, pegarem essa pessoa e tirar o visto dela, enfim. De que forma os estudantes podem tentar ter um trabalho decente, que pague um salário mínimo, né? Mínimo no mínimo. E, enfim, como é que o estudante pode lidar com esse tipo de situação, Gabi? Então, a primeira coisa que é muito importante é a gente saber os nossos direitos, né? Porque quando a gente vem do Brasil, receber $15 por hora pode parecer um negócio que é super da hora, né? Porque a gente não sabe o que é a gente não sabe as regras trabalhistas aqui da Austrália, né? Então, o primeiro passo é se educar sobre os seus direitos mínimos aqui na Austrália. E eu acho que a Tagarela, inclusive, fez um post recentemente sobre isso, mas eu vou aproveitar isso aqui para dar uma reforçada, que aqui na Austrália existem 2 termos que você precisa se familiarizar. Oi, Barney, dá oi para a galera aí. Um é o salário mínimo nacional,
e o outro é o que eles chamam de award, que é o salário mínimo por categoria. Nem toda categoria trabalhista vai ter um award, né? Piso salarial e condições mínimas da categoria. E aí, caso não tenha, você cai no salário mínimo nacional, que aqui é conhecido como NES, National Employment Standards. Isso é o que separa o legal do ilegal. Esse é fundamental você saber. Qualquer coisa abaixo disso, e lembrando que é salário e condições trabalhistas, você pode denunciar anonimamente. Você não precisa dar nenhuma informação sobre você, e você pode denunciar anonimamente no órgão trabalhista, de regulação trabalhista aqui da Austrália, que é o Fair Work Ombudsman, ou Fair Work Commission. Então, super importante saber isso. Você pode e deve denunciar e você não precisa se expor fazendo isso. Isso é uma coisa que mantém muitas pessoas sem denunciar essas questões porque elas não sabem que dá para fazer de maneira anônima. Então, essa é a primeira coisa. Pode falar. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é saber a média salarial, porque é isso que você quer negociar para conseguir um salário mais justo. Né? Aqui na Austrália, mesmo que você está começando sem experiência nenhuma, não significa que você vai estar começando no salário mínimo. Muitas indústrias, a maior parte dos trabalhadores vão oferecer um salário melhor do que isso. Eu até fiz uma anotação aqui, que é como um exemplo, para quem trabalha de cleaner, o salário mínimo para cleaners que trabalha part-time, né? Porque vamos falar que todo mundo vai estar trabalhando part-time agora, né? É de 24,97 por hora. Se você está trabalhando casual, você ganha mais do que isso porque tem o casual loading, né? Mas a média salarial para quem está começando como cleaner é de $30 por hora. Olha então, só, isso já te dá uma muita ideia. gente não sabe disso, né? Exatamente. Então, é super importante manter um olho ali. E a galera que está começando a chegar agora, que não sabe, está mais exposta a cair abaixo da média salarial ou até abaixo do salário mínimo, né? E isso prejudica todo o mercado de trabalho. Porque daí vai começar a diminuir a média salarial, que nem a gente viu antes da pandemia. Né? Então, super importante pensar no coletivo, galera. Pensar nos coleguinhas também, que quando você se expõe à exploração trabalhista, você está criando precedentes para todo mundo. Então, super importante manter. Falando assim na prática, né? Porque quando a gente chega na Austrália, a gente quer um emprego, a gente está desesperado para começar a ganhar em dólar e a gente tem medo de negociar qualquer coisa, né? Porque a gente precisa daquele emprego, a gente não pode fazer com que a pessoa recuse, né, a gente naquela vaga de emprego. Então, por isso que acaba aceitando, né, o mínimo, ou até menos que o mínimo, e a gente não sabe dessa média salarial, né? Como encontrar essas informações de média salarial? Como que você pode dizer pra gente que pode acontecer esse approach com o empregador, sabe? Porque muitas vezes nem em inglês, né, a gente tem direito quando chega. Imagina, então, negociar um salário. Sim, eu começaria fazendo a pesquisa. As palavras que você precisa colocar, vou até colocar no chat aqui para a galera conseguir visualizar. É o average market rate, ok? E é super importante você também especificar o tipo de trabalho, a indústria e a localidade. Porque se você está trabalhando em Sydney ou se você está trabalhando em Adelaide Regional, a média salarial vai ser diferente, tá? É que nem a Pri falou antes, custo de vida vai ser diferente, salário vai ser diferente também, tá? Então, super importante levar tudo isso em consideração. A outra coisa que eu sempre reforço com os membros é de fazer pesquisa e não confiar em só um site. Clica no primeiro site ali do Google e acha que isso vai te dar as respostas. Não é. Porque, particularmente, quando se trata de salário, existe tanto um tabu estipulado socialmente contra mostrar, falar sobre salário, como discutir isso com os colegas e tal, e muitas pessoas ou não se sentem confortáveis colocando essa informação online, ou nem pensam que isso é importante. Então, eu sempre considero toda e qualquer forma de informação sobre salários como uma amostra parcial da realidade.
Então, e quando você começa a olhar várias fontes diferentes, você vai ver a importância disso. Que a discrepância nesses sites vão ser relevantes. Então é importante olhar várias fontes e fazer a sua média dali, e isso vai te dar uma informação muito mais realista de qualquer média salarial. Agora, cheguei na Austrália, não tenho inglês e eu preciso com um emprego imediatamente. A primeira coisa que eu iria recomendar é você buscar com outros brasileiros que tomara que vão te dar a oportunidade de conseguir aquele emprego inicial sem ser explorado. Eu não estou falando que não existe exploração na nossa comunidade, porque tem, tá? Mas existe uma camaradagem que a gente tem nos grupos, que muitas pessoas tentam se ajudar sem exploração, porque a gente já teve naquela situação antes, né? E a dica final que eu daria é, se você precisa aceitar algo que é abaixo da média ou até ilegal, não para de procurar emprego. Não fica naquele emprego. Usa aquele income, usa aquele salário que está entrando na conta para conseguir continuar procurando para outros empregos que vão te dar um trabalho, um salário mais decente. Tá? Isso é super, super importante. Não se contentar com o mínimo, só porque assim, consegui um emprego agora, eu preciso ser leal ao empregador, porque isso é uma mentalidade muito brasileira, né? Eu preciso demonstrar lealdade e ficar com quem está me explorando, porque eles me deram uma chance. Tira isso da sua cabeça. Usa aquilo como um stepping stone, como aquele primeiro passo, mas continua aplicando e denuncia. Denuncia quando sair da vaga, tá? Porque daí a gente vai começar, é aquela coisa que eu falei, quando a gente aceita um trabalho que está abaixo da média, que é ilegal, a gente está recolocando a média salarial para todo mundo. E isso vai ser um problema depois, quando você estiver pronto para receber um salário maior também. Então, precisa pensar no futuro. E a dica final... Não, desculpa, pode concluir, depois eu falo, leio. A dica final é quando você tiver oportunidade financeira, definitivamente se filie ao seu sindicato, porque tem muitas vantagens de ser filiado ao sindicato. Os sindicatos sabem as dificuldades que os imigrantes estão enfrentando. Ainda, infelizmente, existe muito uma mentalidade do australiano branco no movimento sindicalista, né? Aquela mentalidade racista de os imigrantes estão roubando trabalhos locais, o que é, sei lá, loucura da galera, né? É totalmente irrealista, assim, não é algo que está acontecendo. Mas isso está mudando. O ACTU, que é o maior corpo sindicalista aqui da Austrália, ele apoia os imigrantes. Foi decidido 2 semanas atrás que eles realmente vão se colocar contra as restrições trabalhistas para os imigrantes. E quanto mais membros dos sindicatos têm, mais poder de barganha política eles vão ter também. Então, se filiem, galera, porque isso vai ajudar a gente no futuro também, além de te dar apoio legal para questões trabalhistas, além de te dar várias outras vantagens, como desconto das compras do Woolies e do Coles, várias coisas que você consegue só por ser membro do sindicato. Então, é super importante. E aí, você tinha comentado comigo antes, Gabi, que os sindicatos vão começar uma campanha no sentido de tentar derrubar essas restrições trabalhistas, né, de horas de trabalho para estudantes internacionais. Você já citou aí a questão da discriminação contra trabalhadores imigrantes. Então, existe esse movimento, né, para que o governo acabe com essa restrição? Sim, com toda certeza. A gente tem 2 pesquisas que vão estar, que a gente fez recentemente, que vai estar sendo liberada daqui a pouquinho para a gente começar a fazer a campanha. Uma é sobre a correlação entre a restrição trabalhista e exploração trabalhista de imigrantes. O que gera um problema social para a Austrália. Pessoas que ganham melhor têm poder de compra melhor e conseguem devolver esse dinheiro para a comunidade. Quando a gente é explorado trabalhistamente, quando a gente é explorado na questão trabalhista, a gente recebe menos e tem menos poder de compra para injetar de volta na economia local. Então, não é simplesmente um problema do imigrante, é também um problema de economia, né? E o outro que a gente vai estar falando também é sobre a discriminação no processo de contratação
por causa das restrições trabalhistas, né? Que acontece também, realmente, as pessoas sofrem com isso, principalmente quem quer atuar na sua área, né? Na área que já atuava no Brasil, essas pessoas têm mais dificuldade também, né? Muito. E às vezes você nem está no visto de estudante. Você já conseguiu o Graduate Visa, que te dá todos os direitos trabalhistas, mas você vai aplicar e aparece lá, só aplicar se você tiver PR ou cidadania. E que, na verdade, é uma prática ilegal, porque de acordo com o Discrimination Act aqui da Austrália, imigrantes são uma comunidade protegida contra discriminação. E lá especifica que justamente você não pode discriminar na área de contratação por causa do visto, né? Contanto que você tem os direitos trabalhistas no seu visto para poder atuar naquela vaga, você não deveria ter nenhuma restrição extra no processo de contratação, né? Então, isso é tudo gerado por causa das restrições para os estudantes. Então, como vocês podem ver, é um efeito dominó que afeta pessoas que nem estão no visto de estudante. E até quando você conseguir progredir para outros vistos, vocês ainda vão encontrar dificuldade no mercado de trabalho por causa das restrições do visto de estudante. Então, pensa no coletivo, galera. A gente é uma classe aqui na Austrália, a gente precisa se unir para conseguir melhorar as questões da nossa vida, acesso e oportunidades e tudo mais. Com certeza, isso daí é fundamental, né? Se a gente não pensar em como a gente vai melhorar daqui para frente, se a gente só pensar, eu já passei por isso, já ficou para trás, eu estou bem agora. Não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Se a gente não se unir, e os imigrantes, principalmente, se não se unirem, não vamos melhorar de vida. É aquilo que eu falei, né? A gente vai ser sempre imigrante aqui, a gente chegou depois, para a gente fazer um pé de meia, para a gente conquistar as coisas aqui, a gente demora muito mais do que as pessoas que já estão aqui. Então, se a gente não se juntar, a gente, né, tá todo mundo no mesmo barco. Tem algumas perguntas aqui. Estamos votando para você ser agente de imigração, ele falou. A Fê do Braca, gente. O Braca, que aliás é um órgão super importante para a comunidade brasileira, né, em Sydney, no estado de New South Wales. A Fê já participou aqui com a gente de live. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Meninas, alguma consideração? A gente está perto do final da nossa live. Mais alguma consideração? Tem um comentário interessante aqui que eu vi. Poderiam liberar pelo menos para o cônjuge a permissão full time, né? Pelo menos para o dependente no visto de estudos, que o dependente faz bem sentido, né? Em tempo integral, já que ele não está estudando, já, né? Que o dependente não está estudando. E eles liberam para dependentes de quem faz um mestrado, né? Para quem faz alguns cursos que são bem mais caros. Aí é que tá, né, o problema, né? Se a pessoa vem para cá e paga bem mais caro por um curso, um mestrado, por exemplo, é muito mais caro do que um curso técnico. Essa pessoa, o dependente dela, vai poder trabalhar em tempo integral. Então é isso, né? É muito complicado o que eles avaliam aí na hora de liberar as horas no mercado de trabalho, né, dos estudantes internacionais são bem duvidosos, né? O que eles levam em consideração, os pontos que eles levam em consideração para permitir isso para os estudantes. Pri, você quer fazer alguma consideração aí relacionada a esse limite de horas de trabalho para estudantes internacionais? O pessoal está realmente muito preocupado, quem está para vir, quem já está aqui e vai ter que diminuir as horas de trabalho. Tem gente que vai perder emprego, né? Tem gente que está trabalhando agora, infelizmente vai perder o trabalho porque as horas vão... porque não vai ter a permissão de trabalhar mais tempo integral, enfim. Eu acho que é importante a gente deixar aqui, né, uma mensagem para as pessoas, enfim, dizer o que a gente acha que, né, as pessoas devem ter em mente para lidar com isso. Na verdade, ouvindo assim, a Gabi falar, eu até fiquei pensando, porque eu era bem otimista quando o governo, né, liberou ali as horas, né? Já não tinha limitação de horas para trabalhar, e eu estava bem otimista que eles não iam voltar atrás nesse próximo ano fiscal. Né? Eu achei que a gente ia permanecer com essa regra, já que mudou, né? Ou até não ter as 24 horas, mas pelo menos 30 horas, né, semanais.
Eu acredito que para quem está se preparando ainda no Brasil para vir para a Austrália, precisa ter um planejamento financeiro e realmente ter em mente de que você não vai ter só os seus custos de sobrevivência, mas você precisa renovar visto, você precisa pensar no futuro a longo prazo, né? Então, né, neste momento, o que a gente pode fazer? Trabalhar 24 horas semanais? Então tá, esse vai ser meu custo de vida, esse vai ser o dinheiro que vai sobrar por semana, então como que eu posso, né, viver com aquilo, né? Não tem como a gente mudar, não tem como mudar isso para agora, né? Eu até não sei se a Gabi está otimista com essas pesquisas que vão ser divulgadas, né? Os resultados daqui para frente. Gostaria até, Gabi, que você falasse mais sobre isso. O que você está sentindo, sabe, do sindicato, do governo? Como que está realmente, na sua opinião, essa mudança? Se realmente eles estão otimistas quanto a essa mudança ou se estão muito rígidos, que realmente vai ser isso e ponto final, a gente revê no próximo ano fiscal, sabe? Porque me preocupa muito realmente porque as pessoas vão acabar aceitando o trabalho ilegal, elas vão ir para outros caminhos, sabe? E as pessoas que estão ainda no Brasil precisam se planejar, sabe, pro próximo ano fiscal e sempre ficar torcendo para mudanças no próximo ano. Então, gostaria de ouvir um pouco a sua opinião, sabe, do que você está sentindo. Eu ia pedir mesmo para a Gabi, para encerrar também a participação dela aqui na live, né? E a nossa participação, que a gente já vai encerrar a live, falar sobre isso. Que perspectivas a gente pode ter, os estudantes internacionais podem ter, os imigrantes podem ter daqui para frente aqui na Austrália. O governo trabalhista assumiu no ano passado. Enfim, governo, partidos, muita coisa acontecendo, né? A gente ouve coisas na campanha, na prática as coisas são diferentes, como acontece em vários países, mas o governo tem batido numa tecla de que vamos facilitar para os imigrantes terem um caminho mais fácil para chegar na residência permanente, vamos, né, facilitar para os estudantes terem acesso ao Graduate Visa, por exemplo, né, que é o visto de trabalho pós-estudos. Eles falam muito em facilitar a vida do imigrante, porque a Austrália precisa desses imigrantes, a Austrália precisa desses trabalhadores qualificados. Na prática, como é que está a situação, Gabi? Que perspectiva a gente pode ter? Então, assim, ó, eu sendo bem sincera com vocês, eu não sou iludida com o Labour, não, tá? Eu acho que, no final das contas, o Labour, o que a gente experiencia com eles é diferente da teoria, né? Porém, contudo, entretanto, os sindicatos, eles têm poder no Labour, né? Então, existe sim com os sindicatos chegando à conclusão, concordando que a gente vai apoiar os imigrantes nessa questão. Eu acho que dá para ter esperança que a gente vai conseguir reverter essa situação, né? Mas é aquilo que eu falei, quanto mais participação da nossa comunidade a gente tiver no movimento trabalhista, melhores chances a gente vai ter de ver essa representação política acontecendo, tá? Então, vai muito da galera se engajar também, da galera pensar o que é melhor para mim e quem que tem o poder de me ajudar com isso, né? A outra coisa que me deixa esperançosa, que a gente vai ver mudanças positivas, é que a gente conseguiu ter um resultado positivo com os liberals, né? Que é a oposição do Labour. E se o Labour se recusar a fazer esse apoio para os imigrantes, eles vão acabar se saindo com uma percepção negativa do próprio eleitorado, né? Uhum. Mas é aquela coisa, né? Imigrante em visto temporário não tem o direito de votar. Ou seja, a gente está meio que tem menos poder de barganha, e por isso que eu falo politicamente, né? Por isso que eu falo se filiar ao sindicato é extra importante para esse grupo demográfico, né? Que são os imigrantes em visto temporários. E para a galera que já conseguiu a cidadania, fica aqui o meu apelo: não esquece de onde que você veio, fia. Não esquece de onde que você veio, das suas raízes, tá? Não é só porque você tem cidadania que você não foi imigrante aqui para essa terra. Então, use o seu poder político para o bem da nossa comunidade, né?
Então, fica de olho nos políticos que são a favor dos imigrantes, que estão fazendo um bom trabalho para a nossa comunidade, e lembra de votar neles na próxima eleição também. Isso aí, perfeito, Gabi. Eu acabei, inclusive, me tornei cidadã esses dias, 2 meses atrás. Acabei de me registrar para votar. Minha primeira votação, a primeira vez que eu vou votar na Austrália vai ser justamente na voz indígena no parlamento. A gente vai ter um referendo aqui na Austrália, gente, em breve. Para ter uma voz indígena no parlamento, né? Uma pessoa indígena representando, né? Os indígenas sendo representados no parlamento australiano, e aí vai ser o referendo, sim ou não. Estamos aqui na expectativa, né, para que o sim vença. Enfim, estou super animada para votar e nunca, de forma alguma, vou esquecer minhas origens, né? Nosso sangue é brasileiro, a gente está aqui se ajudando e trocando informações e é isso, a gente não tem como esquecer de onde a gente veio e nem como deixar de fazer a nossa parte para que as pessoas que estão onde a gente já esteve antes tenham um pouco mais de facilidade, digamos assim, né, para ter uma vida digna aqui nesse país, né? Porque é um Exatamente. país que oferece qualidade de vida, que oferece um estilo de vida muito legal para quem quer, poder de compra e tudo mais. Mas, né, tem dificuldades ali que a gente enfrenta e que a gente vai seguir enfrentando enquanto imigrantes, né, num país que não é o nosso, que passa a ser, mas a gente tem muita luta aí pela frente, né? Não podemos esquecer. Exatamente. Gente, E, olha... Maria, posso Pode só falar. dar mais um recadinho? Claro. Eu só quero lembrar, galera, que eu acho que eu esqueci de falar isso no início. Eu trabalho no Sindicato Professionals Australia, que representa profissionais de STEM. Então, se você trabalha com engenharia, TI, arquitetura, esse grupo de profissões, e você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho no sindicato como Career Coach, os benefícios do sindicato e tal, me chama no inbox e a gente marca uma conversa. Perfeito. Pri também está sempre à disposição, né, Pri, das pessoas. Você está o tempo todo, né, gerando conteúdo, informando as pessoas sobre, né, a vida aqui na Austrália e tudo que isso envolve, né, toda a complexidade de ser um estudante internacional, tentar um caminho para a residência permanente aqui, e está sempre à disposição também, né, dos seguidores, das pessoas que querem tirar dúvidas e pegar informações com você. Sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser conversar, pode enviar o direct, minha caixinha está aberta também ali nos stories. Fiquem à vontade, né? Enquanto tiver informação para compartilhar, estarei sempre ativamente no Instagram, no YouTube, levando informação para vocês. Não é porque não sou mais estudante, que estou resolvendo meu visto, que vou abandonar tudo e deixar para trás, sabe? Eu sei o quanto informação é importante e pode mudar todo o jogo, sabe? Muito bom, meninas, muito obrigada, viu? Vocês são maravilhosas, foi um grande prazer para mim conversar com vocês. Obrigada mesmo, obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Desculpa não responder todas as perguntas, gente, não dá tempo, mas vocês estão vendo, né? Tanto a Gabi quanto a Pri, a gente da Tagarela, a gente está à disposição de vocês, podem mandar direct, fiquem à vontade para fazer contato com a gente. E a gente está aqui para isso, para informar vocês, para auxiliar vocês em tudo que vocês precisarem, para que a gente tenha todo mundo, né, uma boa jornada aqui do outro lado do mundo, tá? Um beijo grande e até mais. Tchau!